Todos estão muito empolgados com a lição sobre Daniel. E hoje vamos estudar a lição número 2, é a segunda semana e o tópico é o capítulo 1 do livro de Daniel. O título do tema da semana é De Jerusalém à Babilônia. Como foi que Daniel foi parar na Babilônia, se ele nasceu, se ele morava em Jerusalém? Quais foram as dificuldades, quais provas ele enfrentou? Antes de entrar no tema da lição, eu gostaria de apresentar um livro que é pertinente ao estudo do capítulo 1 de Daniel. O livro se chama Na Presença do Eterno e foi escrito pelo pastor e doutor Sérgio Monteiro. Você pode encontrar ele aí nas redes sociais, no YouTube, dando palestras e sermões. Este livro foi a sua tese de doutorado e aqui é um livro único, eu digo para você. Um livro único por quê? Porque é o único livro que eu conheço e acho que também deve ser o único que você conhece sobre um estudo do alimento cárneo na Bíblia. Então ele analisa todas as passagens, todos os casos. E aí, pode ou não pode comer carne na Bíblia, né? Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre a reforma de saúde, Ellen White diz algumas coisas, mas agora, e a Bíblia? O que a Bíblia diz? Então nós vamos ver neste livro. E por que eu estou mostrando esse livro? Porque há um episódio aqui no capítulo 1 e há uma discussão se Daniel era vegetariano, se Daniel não era vegetariano. Então aqui há um tópico sobre esse assunto e é o melhor material que eu já li sobre o capítulo 1 de Daniel e sobre o capítulo 10, onde ele vai fazer um jejum, que ele diz manjar desejável não comi. O que é isso? Então você procure aí. Da editora Luz do Mundo, Na Presença do Eterno, a carne como alimento nas Escrituras, ok? E vamos fazer o seguinte então, você comente aí abaixo do vídeo e nós vamos sortear esse exemplar. Se forem muitos comentários, nós vamos sortear mais exemplares, ok? Vamos para o nosso contexto histórico. Na semana passada, nós olhamos esse mapa e vimos ali o nome das nações atuais e fomos preenchendo com as nações relevantes para o Antigo Testamento. Nações também que serão mencionadas no estudo do livro de Daniel. Então temos aqui uma visão geográfica do Oriente Médio e parte da Europa. Temos aqui, o nosso globo. Vamos girar aqui para o Oriente Médio, deixar para vocês. Temos aqui, Oriente Médio e aqui a Europa. Aqui nós temos a América do Sul, Brasil, ok? Estados Unidos. Então, no globo é muito interessante de representar isso aqui. Vou deixar o Oriente Médio voltado para vocês. Agora, nós também vimos essa linha do tempo e a vida de Daniel, que se estendeu ali em torno do ano 605. Também vimos que as profecias de Daniel vão desde o seu cativeiro na Babilônia, que começa em 605, até a volta de Jesus, e esse será o tema da nossa lição pelas próximas semanas. Vamos dar um zoom aqui nessa linha do tempo, e eu preciso dizer para vocês que houve 3 invasões a Jerusalém. Primeira invasão, 605, segunda, 598, terceira, 586. Então Nabucodonosor, ele entrou, ele fez o que ele precisava fazer, E ele chegou a destruir a cidade. Tiago, quando que a cidade foi destruída? Foi na primeira vez? Quando foi que Daniel foi levado? Foi na última vez, Então esse é um período um pouquinho complicado, A Bíblia tem informações fragmentárias no final do livro de 2 Reis e no final do 2º livro de Crônicas, mas nós vamos aqui juntar essas peças. Por isso é importante você se inscrever no canal, é importante você visualizar todos os vídeos para entender aqui como que funciona esse período que é da destruição da nação judaica e o pessoal ali, todo mundo na Babilônia, como é que eles foram parar lá. Então, nós precisamos compreender essas 3 invasões de maneira bem clara, ok? Isso aqui precisa ser bem compreendido. E é fácil, vocês vão ver que é fácil, precisa acompanhar os gráficos, Tempo depois, que eles estavam no cativeiro, Ciro, então, ele conquistou a Babilônia e ele libertou os judeus ali um tempo depois da queda de Babilônia.
Qualquer coisa, volte lá nas lições sobre Esdras e Neemias, né? Lições 1, lição 2, lição 3, e você vai entender mais desse período que vem depois de Daniel. Agora vamos deixar essas invasões para trás e vamos entender aqui a dinâmica, né, do desenvolvimento dos reis de Israel. Ali por volta do ano 1000, Davi e Salomão eram os reis, então foi o período de ouro de Israel. Depois, no ano 931, o reino foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, né? Jeroboão com as 10 tribos do Norte, Roboão, filho de Salomão, com as 2 tribos do Sul. Nós vemos aqui, então, Judá ao sul, Israel ao norte, que é como as 10 tribos foram conhecidas. Quem era o império que dominava na época? A grande potência era a Assíria. Na época também já existia a Babilônia e a Média. Tiago, essa aqui que é a Medo-Pérsia? Ainda não, essa aqui é a Média, ok? Ela só vai ser Média-Pérsia quando Ciro, que era Medo e era persa, ele unifica os 2 reinos. Por enquanto, é o reino dos Medos. Tudo bem? Vamos voltar para a linha do tempo. No Reino do Norte, todos os reis foram infiéis. Por isso a Assíria avançou, né? Deus permitiu pelos pecados da nação. Isso aqui é dito na pergunta 1 da lição, que fala sobre Israel, fala sobre Manassés, Zedequias, são reis do sul, mas diz que pelos pecados do povo, pelos pecados dos reis, Deus permitiu que outras nações viessem e castigassem o povo de Deus. Então, em 723 é a queda de Samaria, a Assíria deportou os israelitas por todo o seu império e transportou para o Reino do Norte pessoas de outras nações. Eles, então, se misturaram com os poucos israelitas que ali restavam e formaram um povo chamado samaritanos. Agora, vamos ver a Assíria, né, avançando para o sul. Ela detém ali os domínios da cidade de Babilônia e ela também avança sobre o Reino do Norte. E aquela região ficou conhecida depois como Samaria. Vamos voltar para a linha do tempo e avançar na linha no Reino do Sul. Pouco tempo depois da queda de Samaria, o que acontece ali em 701? Senaqueribe, rei da Síria, quer expandir os limites do império, né? Já conquistamos aqui o norte de Israel, vamos agora também invadir Judá ao sul. E ali nós temos a fantástica história do rei Ezequias, em 2 Reis 19, quando um anjo destrói todos os 180.000 soldados de Senaqueribe. Um pouco sobrou e eles retornam para a Assíria. E logo depois dessa grande vitória, Ezequias fica doente e Deus diz, você vai morrer. Ele vira para o canto, faz uma oração e então o profeta Isaías volta e Deus manda uma mensagem. Ezequias, a sombra vai voltar, né, e você vai viver mais 15 anos. E no relógio de sol, a sombra do sol voltou. A gente sempre vê a sombra avançar. A sombra veio no sentido contrário e isso maravilhou os astrônomos da época. Quem eram os astrônomos? Ah, os assírios? Não, os assírios, né, tinham ali os seus astrônomos, porém, quem visita Ezequias não era a potência dominante na época. Quem visita Ezequias é Babilônia. Mas Babilônia era uma cidade, um reino vassalo da Assíria. E diz a Bíblia que foram os oficiais de Merodach-Baladã. Vamos ver aqui no mapa, né? Você tem ali a Síria e você tem Babilônia. Babilônia não era um reino independente, era parte do Império Assírio. E Merodach-Baladã não era rei de Babilônia naquele período. Olha que interessante, Merodach-Baladã estava no exílio e quando ele ouve que Deus de Judá era um Deus forte, ele falou, olha, vou mandar meus oficiais lá para ver qual é o segredo dessa nação. Quem sabe se nós juntarmos forças, Babilônia e Judá, vamos conseguir repelir a invasão da Síria. E os oficiais de Merodach-Baladã foram lá e Ezequias não deu um testemunho muito bom. Ele mostrou todas as suas riquezas e o profeta falou, olha, Babilônia virá e entrará e tomará todos esses tesouros. E Babilônia ainda não era a nação dominante. Isso aqui é incrível, ok? Isso aqui é muito interessante. Tempos depois, então, a Síria, ela
conquista a região do Egito, ok? Ela expande os seus domínios, mas como todo império, ela chega ao seu fim, né? Em 627, conflitos internos enfraquecem o Império Assírio. Então ali vamos, né, diminuir as conquistas da Síria e algo acontece. Babilônia declara independência. O rei de Babilônia rebela-se e pede, agora nós somos um reino autônomo. Quem era esse rei? Nabopolassar. E Nabopolassar deixou Sinchar-Ishkun, que era o rei da Síria, irado, e Sinchar-Ishkun tentou abafar ali a revolução de Babilônia, mas Nabopolassar resistiu e eles tinham forças equilibradas, um não conseguia vencer o outro. Então Nabopolassar pediu a ajuda de Ciáxeres, sim, Ciáxeres, rei dos Medos, vimos lá na lição 2, se eu não me engano, de Esdras e Neemias. Eles se uniram e foram pelejar ali em Nínive contra Sinchar-Ishkun e ele morreu. Isso foi em 612, a queda de Nínive. Quem era rei de Judá? Josias. Josias, aquele rei fantástico, reformador que limpou a casa do Senhor, acabou com os ídolos nos altos. Uma grande reforma em Israel foi realizada nos dias de Josias, ok? Então, o Sinchar-Ishkun da Síria morreu, né? O Império Assírio foi reduzido à cidade de Harã. Nabopolassar voltou para a Babilônia, Ciáxeres voltou para a Média, eles ampliaram ali os limites dos seus respectivos reinos e a Síria ficou ali circunscrita. E o irmão, né, do antigo rei, chamado Ashur-uballit II, ele estava administrando o que sobrou do Império Assírio. Tempos depois, então, em 609, depois de, né, recuperar o exército, Babilônia e a Média avançam sobre o restante da Assíria para destruir, para aniquilar aquela nação. O rei da Síria fala, socorro, Egito, socorro! E ali o faraó Neco, que antes era vassalo da Síria, agora como uma nação aliada, ele às pressas prepara o seu exército, os seus carros e marcha rumo ao norte para socorrer a Síria. Só que quando ele estava atravessando o corredor sírio-palestino, ele é interrompido por quem? Josias, aquele rei fantástico de Judá, interrompe o faraó Neco nas planícies do Megido e diz assim, você não vai subir não. E o faraó Neco diz, eu vou subir, Deus me disse que eu me apressasse, saia da minha frente, Josias, você não tem nada a ver com isso, a guerra é com outras pessoas. E, inexplicavelmente, algo que quando for ao céu, eu quero saber. Por que Josias, uma pessoa que nós admiramos tanto, não saiu do caminho? Josias morreu naquela guerra. E a Bíblia não dá detalhes do porquê Josias não voltou, ou porquê ele quis interromper a passagem de Neco. Será que ele queria, né, ficar aliado de Babilônia? Ele sabia pelas profecias que Babilônia um dia controlaria Judá, e ele queria ficar do lado certo, do lado dos ganhadores. Ele sabia que Babilônia acabaria marchando sobre Judá, ele iria dizer, olha, eu tentei ajudar vocês atrasando aí o faraó Neco. Mas Josias morreu. O faraó Neco sobe para a batalha. Enquanto isso, em Judá, Jeoacás é colocado no trono. Ele era filho de Josias, né? A guerra prosseguiu. Ashur-uballit II morreu e a Síria foi derrotada. O faraó Neco voltou, mas antes de chegar ao Egito, ele passava por Judá, né? Os reis da Babilônia e da Média também voltaram. Eles ampliaram, estabeleceram ali o seu território, a Síria foi exterminada para sempre. Só que o faraó Neco olhou para Jeoacás e falou, não gostei de você, você não vai ser o rei não. Eu vou colocar aqui Eliaquim, seu irmão, também filho de Josias. E eu vou mudar o nome dele para Jeoaquim. E você, Joacás, vem comigo para o Egito. Joacás então morre no Egito e o rei de Judá fica como Jeoaquim, ok? Então vemos aqui na nossa linha do tempo que no ano da Batalha de Harã, Jeoacás reinou 3 meses, foi levado para o Egito e Jeoaquim foi feito rei em seu lugar. Alguns anos depois, acontece a Batalha de Carquemes. O que foi isso? Esse corredor sírio-palestino ali, ele estava sendo disputado pela Babilônia e pelo Egito. E a área estava instável.
O Egito tinha um posto militar avançado em Carquemes e aquilo permitia um certo controle por parte do faraó que explorava aquela região. E Nabopolassar falou, nós vamos conquistar essa região, mas eu já estou muito velho, o meu filho vai para essa guerra em meu lugar. Qual era o nome do filho de Nabopolassar? Preste bem atenção. Nabucodonosor, você conhece, né? Nabucodonosor então foi enviado para Carquemes e ele foi vitorioso, que era um exímio general. O faraó Neco, segundo Jeremias, voltou para sua terra e nunca mais saiu do Egito. E agora Nabucodonosor, como o soberano de toda daquela região, ele vai para a terra da Palestina e invade Judá. Quem era rei? Joaquim. Nabucodonosor falou, Joaquim, você serviu o Egito, ok? Vamos fazer um trato. Agora o negócio é comigo. Você vai ser tributário, você vai ficar servindo aqui Babilônia, eu te deixo no trono, ok? Você vai poder continuar sendo rei, eu não vou pôr fogo na cidade, eu não vou matar, né, as mulheres, eu não vou destruir os muros, nada. Você aqui vai ficar sendo o meu aliado nessa região. Nesse ínterim, né, enquanto Nabucodonosor estava ali em Judá, Nabopolassar morreu e ele, com medo de perder o império, foi correndo, atravessou o deserto e chega em Babilônia para garantir o trono, para que nenhum impostor, né, tomasse ali o trono do seu pai. E ele deu ordens para que os seus generais trouxessem os jovens cativos de Judá, entre eles Daniel e os 4 hebreus. Então eles fizeram um caminho mais longo ali, ao lado do leito dos rios, do rio Tigre e Eufrates, e por fim chegaram em Babilônia, ok? Então, isso foi em 605, Batalha de Carquemes, e também em 605, a primeira invasão e a primeira deportação. Então, aqui fechamos a nossa história. A Babilônia amplia o seu domínio sobre Judá, e se você quiser saber a continuação, a segunda e a terceira invasão, como se deram os últimos reis de Judá, você vai ter que retornar aqui na semana que vem, porque a história prossegue. A história vai continuar neste mesmo canal. Faça a sua inscrição e nos ajude compartilhando os vídeos. Vamos para a parte de domingo, a soberania de Deus. Tiago, qual que é o tópico principal aqui em domingo? Deus está no controle. Tiago, como Deus está no controle? Se aqui nós vemos o capítulo 1 começando de maneira sombria, nós vemos que os rebeldes construtores de Babel parecem haver triunfado. Você lembra lá da Torre de Babel? Pois é, Babilônia é Babel. No hebraico, você não vai encontrar Babilônia, você vai encontrar Babel. É o mesmo nome lá de Gênesis 11, é o nome aqui no hebraico. Babilônia é um nome grego. Então, há uma identidade aqui. Babilônia representa a rebelião contra Deus, tanto lá em Gênesis, como aqui em Daniel, como no livro do Apocalipse. Então, os rebeldes de Babilônia parecem haver triunfado. Depois, Nabucodonosor e seus deuses triunfaram sobre Jerusalém e seu Deus. Sim, a derrota de uma cidade demonstrava que o Deus da outra era mais forte. Por isso, quando Deus retirou Israel do Egito, os deuses egípcios foram subvertidos e ficaram em descrédito. Agora, quem estava em descrédito era o Deus, o Altíssimo Deus de Israel. Mas Daniel sabia que Deus estava comandando a marcha da história. Então, quando lemos aqui o capítulo 1 de Daniel, ele começa de maneira sombria, mas ele termina de maneira gloriosa, porque qual é a tônica? O sucesso em terra estranha dos príncipes de Judá, de Daniel e dos seus 3 amigos, era a prova da superioridade do Deus de Israel sobre o Deus da Babilônia. Então, Deus não perdeu, mas ele se mostra mais glorioso. Aqui estão os meus filhos em terreno estranho e em terreno hostil. Você pensa que ganhou do Deus de Judá porque destruiu os reis maus, os reis que eu já gostaria de castigar e coloquei você, rei de Babilônia, para castigar. Isso aqui é a pergunta 1, ó. Manassés e Zedequias fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso Deus entregou Judá e Jerusalém nas mãos dos babilônios. Babilônia jamais teria posto as mãos em Jerusalém se eles estivessem
sido fiéis como Daniel e seus 3 amigos. Jamais! Agora, Deus permitiu que fossem destruídos, mas Deus não permitiu ser desonrado por meio de Daniel e seus amigos. Deus demonstrou que o sistema de educação de Israel é superior ao sistema de educação de Babilônia. Aqui estão os meus servos, aqui estão os meus aliados em terra estranha, longe da família, sob pressão, que vamos ver em segunda-feira, em terreno do opositor, mas eles foram melhores que os que já estavam jogando em casa, dos que estavam em seu próprio terreno. Então aqui está a glória de Deus, quando vemos que Daniel permaneceu até Ciro. Os reinos vieram, os reinos se foram, os reis vieram e os reis trocaram, mas Daniel permaneceu como um estadista na corte de Babilônia. Essa é a glória, esse é o tópico dessa semana. Vejamos aqui, fé sob pressão. Daniel estava sob pressão? Sim. Que tipo de pressão? Vejamos. Ele perdeu a família, ele perdeu a cidade e os serviços do templo, ele estava longe da sua cultura, dos seus costumes, da sua língua. Daniel perdeu seu nome, a sua identidade. Daniel foi submetido ao sistema de ensino pagão de Babilônia, que queria justamente isso, fazer uma lavagem cerebral. Não que Daniel não tivesse mais a sua identidade. A ideia era que eles queriam refazer a identidade de Daniel e seus companheiros, eles que não permitiram, mas a pressão era nesse sentido. E se Daniel quisesse continuar vivo, teria de comer a comida de Babilônia. O rodapé de segunda diz que ele poderia ter racionalizado, né? Que ele poderia ter alegado para transigir suas convicções. Número 1, alimentação não é ponto de salvação, né? Não é porque eu vou comer aqui uma comidinha sacrificada aos ídolos, né, um pernil de porco, uns alimentos imundos, né? Salvação é Jesus, né? Salvação é pela graça, isso aqui não vai interferir na minha salvação, né? Então, eu vou aqui oferecer meu sacrifício, quer dizer, não tinha mais templo, mas vou fazer minhas orações, então, alimentação não é ponto de salvação, né? Eu posso comer qualquer coisa. Era uma alternativa, né? Segunda, sou escravo, não posso desagradar o rei. O rei pode me matar, esse rei é tão bravo, eu estou aqui na corte, volta e meia um pescoço rola pelo chão da sala do trono. Já pensou se eu falo que não vou comer? Ele olha para mim e fala, tá ruim a comida? Não, mas não está gostando? Você acha que a comida do rei, as finas iguarias do rei não servem para você? Não, e ele manda me matar. E já pensou, Deus não quer que eu morra? Se eu morrer, como vou testemunhar? Então Deus quer que eu fique vivo para testemunhar aqui na corte, então eu vou comer essa comida, né? Porque se eu não comer eu vou morrer, né? De fome, de todo jeito eu vou morrer. E aí, ele ia testemunhar? 3, Deus me abandonou, perdi tudo. Veja a minha situação. Perdi a minha família, perdi a minha cidade, estou aqui. Provavelmente, né? Dizem que ele foi castrado, era um eunuco na corte de Babilônia. O que me resta? Vou aproveitar a vida, vou comer mesmo, né? Um dos poucos prazeres que me restam é Deus que se vire para lá. Vou ser feliz, vou pegar o meu rumo. Eu tenho o direito de ser feliz, não é assim? Mas como foi que os hebreus reagiram? Qual foi a resposta? Como você reagiria? Como você está reagindo diante dos problemas e das pressões no seu dia a dia? Comente isso em classe, professor. A ideia está lá em terça-feira, firme decisão. Veja aí, Daniel 1:8, um dos versos principais do livro. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Como é que ele resolveu? Ele resolveu mais ou menos, ele resolveu em dúvida? Não, ele resolveu firmemente, com um propósito resoluto. Eu não vou transgredir a lei do meu Deus. Mas por que ele fez essa resolução? O autor da lição colocou aí 3 argumentos. 1, as finas iguarias poderiam conter carnes imundas. 2, era comida oferecida a ídolos. 3, Deus proveu ao homem uma dieta sem proteína animal. Está lá em Gênesis 1:29. O homem alimentaria-se de sementes e frutas, não de verduras nem de raízes, ok? Sementes e frutas que estão na superfície da terra. Aí quando veio o pecado, Deus falou, você pecou, agora vai comer verdura de castigo. Tá lá!
Gênesis 3:18. Você pode ver mais sobre isso aqui no livro que já recomendei ao princípio e que fala sobre Daniel, na presença do Eterno. Diz aqui sobre o consumo de carne na Bíblia. Então, Daniel, ele teve um plano e ele conseguiu imediatamente um escape, né? Olha, eu vou tentar. Se Deus quiser nos livrar, que ele nos livre. Aí foi lá para o chefe da guarda e falou assim, olha, a gente tem um princípio aqui de saúde, a gente não come porco, lagosta, rato, morcego, cobra, né? E a gente quer só comer uma alimentação vegetariana. O que o chefe da guarda falou? Vocês estão malucos, meu amigo? Não, de jeito nenhum. Vocês são cativos. Você escolhia comida na casa da sua mãe, meu amigo. Vira homem, você está aqui na Babilônia. E aí ele falou, já tentamos, né? Você viu, né, Deus? Você viu que nós tentamos aqui, não deu certo, agora a gente vai tomar, né, o que tiver. Não. Resolveu como? Firmemente não se contaminar. Foi lá no chefe da cozinha e falou, olha, vamos fazer um trato aqui. Dá uma comida separada para a gente. Nós queremos aqui vegetais e água. E aí no prazo de 10 dias, a Bíblia diz que eles eram muito mais fortes. Como lidar com o livre-arbítrio e as circunstâncias externas à nossa vontade? Então nós vimos que havia vários tipos de pressão sobre Daniel. Ele poderia mudar o destino de ser um escravo numa terra estrangeira, ele poderia brigar com quem mudou o nome dele, ele poderia brigar com quem determinou aquela comida, não. Ele não poderia fazer nada com respeito às circunstâncias externas à sua vontade. Mas ele poderia decidir, e o que ele decidiu foi, olha, na minha boca podem colocar, eu não vou mastigar nem engolir. Daqui para dentro quem manda sou eu. Isso aqui é a ideia do domínio próprio. Então, existe o livre-arbítrio, o que está em seu poder, você decide. De maneira como? De maneira firme, com resolução, com um propósito firme e decidido, como Daniel decidiu. O resto que é alheio à sua vontade, aí você vai. Satanás pode pressionar, Satanás pode espezinhar, Satanás pode fazer você ficar em angústia, mas ele não pode fazer você pecar. Porque você pode resolver firmemente não se contaminar com as iguarias deste mundo de pecado, com essa Babilônia espiritual à nossa volta. Imaculado e sábio é a parte de quarta-feira, e a lição coloca 3 versos, olha só, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você está crucificado com Cristo? Ou tem um braço que está solto da cruz, né? Não está crucificado? Será que tem alguma vontade que não está crucificada? Se você está crucificado, você não tem vontade, porque você morreu e quem vive é Cristo. Quem tem vontade no seu corpo é Cristo. Se está surgindo alguma vontade que não é santificada, essa vontade não é de Cristo, então você não morreu. Mas o texto diz que você tem que estar crucificado com Cristo. Quem morreu está justificado do pecado. Mateus 16, 24 e seguintes. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Tiago, que caminho estreito. Esse negócio de seguir cruz, caminho apertado, porta estreita, né? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder por minha causa, achá-la-á. Que proveito, eu pergunto você, meu amigo, ser o rei de Babilônia e perder algo? Que proveito há de você viver 80 anos e perder a eternidade? Ah, Tiago, mas essa vida é muito difícil, Deus pede muitas coisas, é muita abnegação. Veja aqui o próximo texto. Estou na pergunta 4 de quarta-feira. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, a tribulação é momentânea, 80 anos comparado à eternidade são praticamente nada. É um sopro, é uma poeira, você não vai se lembrar, são 80 anos comparado a 100 mil milhões de anos. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, muito excelente, acima de toda comparação. Quanto mais você sofre aqui, um tesouro maior Jesus põe na sua conta lá no céu. Agora, veja aqui esse texto. Na corte de Babilônia estavam reunidos representantes de todas as terras, homens do mais alto talento e mais ricamente dotados com dons naturais e possuidores da cultura mais vasta que o mundo poderia oferecer. Não obstante, entre todos eles, os jovens hebreus não tiveram competidor. Jogando na casa do inimigo, os jovens hebreus demonstraram-se superiores, porque eles
receberam a educação do sistema celestial em força, em beleza física, em vigor mental e dotes literários. Não tinham rival. A forma ereta, o passo firme e elástico, a fisionomia agradável, os sentidos lúcidos, o hálito puro, eram todos certificados mais que suficientes de bons hábitos, insígnia da nobreza com que a natureza honra aos que são obedientes às suas leis, às leis de Deus. Profetas e Reis, página 485. Imaculados e sábios. Quando você ouve isso, você não deseja isso para a sua vida? Você não gostaria de ser, olha, forma ereta, passo elástico, vigor mental, dotes literários sem rival? Como não deveriam estar os nossos jovens seguindo o sistema celestial? Está lá o livro Educação, está lá o livro Fundamentos da Educação Cristã, estão aqui todas as instruções do texto bíblico para que sejamos como Daniel. Tem um hino no inário: faze-nos como Daniel. Entre os infiéis, fiel, marcha para o céu. Os nossos jovens estariam nas melhores universidades. Os nossos filhos galgariam os melhores cargos. Teríamos adventistas trazendo invenções. Por que essas grandes empresas que revolucionam o mercado não são criadas por jovens cristãos? O exemplo de Daniel é uma repreensão às nossas pequenas realizações, porque se nós desejarmos, Deus vai nos colocar nas maiores alturas desta terra e nos sustentar com a herança do nosso pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Veja esse texto. O sucesso em cada setor de trabalho não é o resultado do acaso ou acidente ou destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e a prudência, da virtude e perseverança. Superiores qualidades mentais e elevado caráter moral não se adquirem por casualidade. Não é assim, eu nasci com essa genética. Existe uma influência genética, mas as escolhas da vida fazem toda a diferença. Mas eu assim, isso aqui. Não existem desculpas. Deus dá oportunidades. O êxito depende do uso que delas se fizer. Que promessa maravilhosa! Vejamos aqui, enquanto Deus estava operando em Daniel e seus companheiros, tanto o querer como o efetuar, segundo sua boa vontade, Filipenses 2,13, isso aqui é um texto da Bíblia, eles estavam operando a sua própria salvação. Isso aqui é Ellen White que colocou, Paulo não diz isso, lê lá o verso anterior, Filipenses 2,12. As pessoas querem fazer um conflito falso entre Paulo e Tiago. As pessoas querem colocar uma coisa diferente. Jesus disse para se esforçar, Tiago também, mas Paulo liberou tudo. Isso não existe. O tema de Daniel é um tema cristológico. Isso aqui é Profetas e Reis, é o capítulo que comenta o capítulo 1 de Daniel. E o tempo inteiro ele não é te trazendo um assunto cristológico para justificação pela fé. Olha isso aqui. Nisto está revelado a operação do divino princípio de cooperação, sem o que nenhum verdadeiro sucesso pode ser alcançado. O homem não pode nada. O homem, ele não pode absolutamente nada sem a graça de Deus. As grandes realizações aí, em alguma medida, é a concessão da graça de Deus. Então, o princípio da cooperação, sem o qual nenhum sucesso pode ser alcançado. Sozinho você não pode, mas se você cooperar com Deus, poder divino aliado ao esforço humano, tudo posso naquele que me fortalece. O esforço humano nada realiza sem o divino poder, e sem o empenho humano, o esforço divino em relação a muitos de nenhum proveito. Para tornar a graça de Deus nossa própria, precisamos desempenhar a nossa parte. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca como substituto de nosso esforço. Há algumas ideias por aí,
que dizem sobre salvação, salvação você não faz nada, você só aceita. Olha, essa não é a linguagem das Escrituras. As Escrituras dizem cooperação, tanto na Bíblia, lá em Tiago, como aqui em Profetas e Reis. Está aqui a história. Lá em Esdras era a mesma coisa. Sempre Ellen White está trazendo aqui a ideia para a cooperação. Isso aqui está permeando todos os escritos sagrados. Cooperação entre Deus e o homem. Tem gente que fala assim, olha, você só contribui com o seu pecado, né? E você fica aqui, Deus faz tudo. Olha, realmente nós não podemos pagar os nossos pecados, só Jesus, mas nós, ao aceitarmos a graça, precisamos nos esforçar para andar no caminho estreito, porque estreito o caminho e estreita a porta, e muitos não entram pela porta estreita. Esforçai-vos é a mensagem de Jesus, é a mensagem de toda a Bíblia. A prova final. Pergunta 5. Qual foi o segredo para o sucesso dos 4 jovens? A lição diz que o Senhor dá a sabedoria. Então, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Mas eu gostaria de acrescentar um detalhe aqui do livro Profetas e Reis. Como se tornaram eles capacitados para uma posição de tão grande confiança e honra? Foi a fidelidade nas pequenas coisas que lhes deu capacidade para a vida toda. Fidelidade em quê? Nas coisas pequenas. Eles honraram a Deus nos mínimos deveres, bem como nas maiores responsabilidades. Assim como Deus chamou Daniel para testemunhar por ele em Babilônia, Ele nos chama para sermos testemunhas suas hoje. Onde? Nas coisas pequenas. Onde estava José quando foi chamado para ser o maior depois do faraó no Egito? Limpando o banheiro da cadeia. Onde estava Davi quando foi ungido rei de Israel, cuidando das ovelhas? Onde estava Eliseu quando o profeta Elias colocou o manto sobre ele, arando a terra com os empregados do seu pai? Onde estava Pedro quando Jesus o chamou, pescando? Deus recompensa a fidelidade nas pequenas coisas, porque as pequenas coisas nos preparam para as maiores. Ser fiel sobre o pouco e sobre o muito te colocarei. É a promessa para essa semana. Vejamos a continuação do texto. Muitos estão esperando que uma grande obra lhes seja levada, ao mesmo tempo que perdem diariamente oportunidades para revelar a fidelidade a Deus. Diariamente deixam de se desincumbir com inteireza de coração dos pequenos deveres da vida, enquanto esperam por alguma grande obra em que possam exercitar talentos supostamente grandes, satisfazendo assim a ambiciosos anseios. Seus dias passam. Eu quero ser, um deputado. Eu não nasci para pegar na enxada, eu nasci para ser líder, para comandar. Eu vou ter um alto cargo na administração pública, eu serei empresário, eu não posso aqui fazer serviço braçal, eu não posso ficar aqui fazendo um curso preparatório para concurso, porque eu tenho um grande destino pela frente. Estão esperando virarem governador do Egito, mas não querem lavar privada de cadeia. Vejam aqui, na vida do verdadeiro cristão não há nada que não seja essencial. À vista da onipotência, todo dever é importante. Seremos julgados por aquilo que devíamos ter feito e não fizemos, porque não usamos nossas faculdades para a glória de Deus. Profetas e Reis, página 487. Como é que termina o capítulo 1 de Daniel? Veja aqui, a prova final e poderíamos dizer a vitória final. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Ele não perdeu as próximas batalhas em terreno alheio, ele continuou. E você quer continuar? Você quer ser vitorioso nessa vida e na próxima? Essa promessa aqui pode ser sua. Por que não? Faça um pacto com Deus. O que Deus pede para você? Qual que é o sistema de educação?
celestial? Primeiro você tem que ler, né? Você tem que ler o que a Bíblia fala sobre a educação dos jovens, o que o Espírito de profecia nos escreve e praticar. E Deus vai honrar você, você que quer passar para a medicina, faça os pequenos deveres. Você que quer ter uma grande empresa, leia o que o Espírito de profecia fala sobre a administração, sobre o uso dos talentos, sobre o emprego do dinheiro, e Deus lhe recompensará, porque essas histórias são promessas de como Deus lida com o ser humano. Que Deus te abençoe e que nós possamos ser como Daniel e os seus amigos na Babilônia, nas cidades dos dias de hoje. Amém.